Oi, pessoal, muito bem-vindos. Vamos aprender um pouco? Pinguins e a bolha imobiliária, quando todos marcham para o abismo. Na vastidão gelada da Antártida, uma cena extraordinária se desenrola todos os anos. Milhares de pinguins imperadores se aglomeram em longas filas, seguindo uns aos outros em direção ao oceano para pescar. Da perspectiva aérea, parece uma dança hipnotizante. Pequenos corpos pretos e brancos se movendo em sincronia perfeita, cada um confiando cegamente no pinguim à sua frente. Mas há um problema nessa dança aparentemente harmoniosa. Quando o pinguim da frente toma uma decisão equivocada, talvez escolhendo um caminho perigoso ou se dirigindo a águas onde não há peixes, toda a colônia o segue. Não há questionamento, não há análise crítica. O instinto sobrevivência, que evoluiu ao longo de milhões de anos para manter o grupo unido, pode paradoxalmente levar todos ao desastre. Essa mesma dinâmica, tão fascinante quanto aterrorizante, se repetiu de forma quase idêntica nos corredores espelhados dos escritórios de Wall Street durante a bolha imobiliária de 2008. Investidores sofisticados, banqueiros experientes e analistas renomados marcham em fila indiana em direção ao precipício financeiro, cada um seguindo o outro com a mesma confiança cega dos pinguins antárticos. A psicologia do todos estão fazendo. A doutora Sarah Chen, comportamentalista animal da Universidade de Stanford, passou 3 temporadas estudando colônias de pinguins na Antártida. Sua pesquisa revelou algo surpreendente. Pinguins individuais, quando isolados, demonstram capacidade notável de navegação e tomada de decisão. Eles conseguem identificar rotas seguras, avaliar riscos e encontrar as melhores áreas de pesca. O paradoxo é que a inteligência coletiva dos pinguins muitas vezes é inferior à inteligência individual, explica a doutora. Quando estão em grupo, eles suprimem seus instintos individuais em favor do comportamento da maioria. É uma estratégia evolutiva que funciona na maior parte do tempo, mas que pode ser catastrófica quando todos seguem uma decisão ruim. Transportando essa observação para o mundo financeiro, encontramos um paralelo assustador. Durante os anos que antecederam a crise de 2008, investidores individuais, que normalmente eram cautelosos e analíticos, começaram a abandonar suas próprias avaliações de risco. A frase "todo mundo está comprando imóveis" ecoava nos escritórios de investimento como o chamado silencioso que guia os pinguins. Michael Rodrigues, ex-analista do Goldman Sachs, que trabalhou durante a bolha imobiliária, relembra: eu tinha planilhas mostrando que os preços dos imóveis estavam completamente deslocados da realidade econômica. Mas quando você via seus colegas ganhando milhões com hipotecas subprime, quando todos os relatórios do mercado mostravam crescimento contínuo, você começava a questionar suas próprias análises. Era mais fácil seguir a multidão. A matemática mortal da confiança coletiva. Existe uma fórmula matemática cruel por trás tanto do comportamento dos pinguins quanto dos investidores. Quanto maior o grupo, menor a responsabilidade individual percebida. Psicólogos chamam isso de difusão de responsabilidade. Quando todos são responsáveis, ninguém se sente verdadeiramente responsável. Nos anos 2000, essa difusão de responsabilidade criou uma cadeia de negligência que se estendia desde corretores de hipotecas até CEOs de grandes bancos. Cada elo da corrente assumia que alguém mais na fila tinha feito a devida diligência.
Corretores assumiam que os bancos sabiam o que estavam fazendo. Os bancos assumiam que as agências de rating tinham avaliado corretamente os riscos. As agências assumiam que os reguladores estavam vigilantes. Era uma versão humana da fila de pinguins, onde cada participante seguia cegamente o anterior, assumindo que a direção estava correta, simplesmente porque todos estavam indo para o mesmo lugar. O ponto de inflexão, quando a música para. A doutora Helena Kowalski, especialista em dinâmica de grupos da Harvard Business School, identificou um padrão comum tanto em colônias de pinguins quanto em bolhas financeiras. O momento do despertar coletivo. Há sempre um ponto de inflexão, ela explica. Quando o primeiro indivíduo do grupo percebe que algo está errado e para de seguir, o que acontece a seguir determina se o grupo consegue se corrigir ou se entra em pânico total. Em uma colônia de pinguins, quando o líder da fila percebe que está se dirigindo para águas perigosas e para abruptamente, o efeito é quase instantâneo. Centenas de pinguins se chocam uns aos outros, criando uma confusão que pode durar horas. Alguns se machucam, outros se perdem do grupo e muitos simplesmente ficam desorientados, sem saber que direção tomar. O paralelo com o mercado imobiliário é arrepiante. Quando os primeiros sinais de que algo estava errado começaram a aparecer em 2007, taxas de inadimplência subindo, preços de casas estagnando em certas regiões, a reação inicial foi de negação. Mas quando o primeiro grande fundo de investimento anunciou perdas massivas com hipotecas subprime, foi como se o pinguim da frente tivesse parado subitamente. O que se seguiu foi o equivalente financeiro da confusão na colônia de pinguins. Investidores se chocando uns contra os outros para sair do mercado. Instituições financeiras desorientadas sem saber que direção tomar. E um pânico generalizado que levou meses para se estabilizar. As armadilhas da sabedoria coletiva. A ironia é que tanto pinguins quanto investidores desenvolveram mecanismos sofisticados para processar informações coletivas. Pinguins conseguem detectar mudanças sutis no ambiente através da comunicação em grupo. Quando um percebe predador, rapidamente sinaliza para os outros. Da mesma forma, mercados financeiros são, teoricamente, máquinas eficientes de processar informações onde milhões de decisões individuais criam preços que refletem o valor real dos ativos. Mas há uma diferença crucial entre processar informação e seguir comportamento. Quando pinguins processam informação coletiva sobre predadores ou condições climáticas, cada indivíduo ainda mantém sua capacidade de decisão. O problema surge quando eles simplesmente seguem o movimento dos outros, sem processar as razões por trás desse movimento. Jennifer Walsh, economista comportamental do MIT, observa: a diferença entre sabedoria coletiva e comportamento de manada é sutil, mas crucial. Sabedoria coletiva emerge quando indivíduos fazem decisões independentes baseadas em informações compartilhadas. Comportamento de manada acontece quando o indivíduo abandona o seu julgamento independente e simplesmente copiam as ações dos outros. A temperatura da ganância. Existem fatores ambientais que intensificam o comportamento de manada tanto em pinguins quanto em investidores. Para os pinguins, condições extremas, como tempestades severas ou escassez de alimento, fazem com que eles se agrupem mais e sigam líderes com mais intensidade. O estresse ambiental
reduz sua capacidade de pensamento independente. No mundo financeiro, as condições extremas que intensificam o comportamento de manada são diferentes, mas igualmente poderosas. Pressão por performance, competição intensa e, principalmente, o medo de ficar para trás enquanto outros lucram. Durante a bolha imobiliária, essa pressão atingiu níveis febris. Gestores de fundos que questionavam a sustentabilidade dos preços imobiliários viam seus concorrentes obtendo retornos espetaculares ano após ano. A pressão dos investidores era implacável. Por que vocês não estão ganhando dinheiro como os outros? Tom Anderson, ex-gestor de um fundo de pensão, descreve a pressão. Era como se você estivesse numa festa onde todos estão bebendo e você é o único sóbrio, tentando avisar que todo mundo vai ter ressaca amanhã. Eventualmente, você começa a questionar se não é você que está errado. Talvez você devesse beber também. Sinais de alerta ignorados. Tanto pinguins quanto investidores desenvolveram sinais naturalmente de alerta que deveriam prevenir comportamentos destrutivos. Pinguins têm chamados específicos para comunicar perigo, e investidores têm métricas financeiras que indicam quando ativos estão supervalorizados. O problema é que, durante períodos de comportamento de manada intenso, esses sinais são sistematicamente ignorados ou reinterpretados. Pinguins em fila podem ignorar chamados de alerta de outros pinguins que não estão na fila. Investidores podem descartar métricas tradicionais de avaliação com a justificativa de que, desta vez, é diferente. Durante a bolha imobiliária, indicadores clássicos como relação preço-renda e preço-aluguel atingiram níveis históricos. Economistas renomados publicaram alertas sobre a insustentabilidade dos preços, mas esses sinais foram amplamente ignorados por uma indústria que havia se convencido de que as regras antigas não se aplicavam mais. O Dr. Robert Shiller, que ganhou o Nobel de Economia em parte por seus alertas sobre bolhas financeiras, observa: a característica mais perigosa das bolhas é que elas criam suas próprias narrativas e justificativas. Cada sinal de alerta é reinterpretado como evidência e que desta vez é diferente. É exatamente como os pinguins que ignoram seus próprios instintos de sobrevivência porque todos os outros estão fazendo a mesma coisa. O custo do despertar. Quando pinguins finalmente percebem que seguiram a direção errada, o custo da correção pode ser alto. Eles podem ter desperdiçado energia preciosa, perdido oportunidades de alimentação ou até mesmo se colocado em perigo. Mas pinguins têm uma vantagem sobre investidores humanos. Eles não se apegam emocionalmente às suas decisões ruins. Investidores humanos, por outro lado, frequentemente sofrem do que os psicólogos chamam de viés de confirmação e aversão à perda. Mesmo quando percebem que estão seguindo a direção errada, continuam investindo na esperança de recuperar perdas anteriores. É como se um pinguim, percebendo que está na fila errada, decidisse continuar seguindo na esperança de que o oceano mudasse de lugar. Durante a crise de 2008, muitos investidores dobraram suas apostas no mercado imobiliário, mesmo quando sinais claros indicavam problemas. Fundos de investimento compraram mais hipotecas subprime a preço reduzido, assumindo que eram oportunidades de compra. Alguns investidores individuais refinanciaram suas casas para comprar mais propriedades, convencidos de que a queda era temporária.
A evolução da consciência. Paradoxalmente, tanto pinguins quanto investidores às vezes desenvolvem mecanismos para combater seus próprios instintos de manada. Algumas colônias de pinguins desenvolveram pinguins batedores, indivíduos que se destacam no grupo para avaliar rotas antes que toda a colônia se comprometa com uma direção. No mundo financeiro, investidores sofisticados desenvolveram estratégias similares. Warren Buffett, famoso por sua independência de pensamento, criou o que se chama investimento contrário, deliberadamente fazer o oposto do que a multidão está fazendo, quando há sinais de comportamento de manada. Seja ganancioso quando outros estão com medo, e tenha medo quando outros estão gananciosos. É uma de suas máximas mais famosas. É essencialmente uma estratégia anti-pinguim. Resistir ao impulso de seguir a multidão e manter a capacidade de julgamento independente. O preço da comodidade. A tragédia do comportamento de manada é que ele perverte um dos nossos instintos mais importantes, a cooperação. Tanto pinguins quanto humanos evoluíram para trabalhar em grupo, porque a cooperação aumenta as chances de sobrevivência. Mas há uma diferença crucial entre cooperação inteligente e conformidade cega. Cooperação inteligente envolve indivíduos contribuindo com suas habilidades e perspectivas únicas para o bem do grupo. Conformidade cega envolve indivíduos suprimindo suas perspectivas únicas em favor da harmonia aparente do grupo. Durante a bolha imobiliária, muitos profissionais financeiros tinham dúvidas privadas sobre a sustentabilidade do crescimento, mas mantinham essas dúvidas para si mesmos para evitar ser vistos como não sendo jogadores de equipe. Essa conformidade aparente criou uma ilusão de consenso, que era, na realidade, um silêncio coletivo sobre dúvidas compartilhadas. Lições da Antártida para Wall Street. O que pinguins podem nos ensinar sobre como evitar bolhas financeiras? Primeiro, a importância de manter pinguins batedores. Indivíduos ou instituições que deliberadamente se destacam do grupo para avaliar riscos independentemente. Segundo, a necessidade de sistemas que recompensem pensamentos independentes, mesmo quando esse pensamento vai contra o consenso aparente. Mais importante, precisamos reconhecer que o comportamento de manada não é um defeito de caráter, mas um instinto profundamente enraizado que serviu bem tanto pinguins quanto humanos ao longo da evolução. O desafio não é eliminar esse instinto, mas criar sistemas que nos ajudem a reconhecer quando ele está nos levando na direção errada. A próxima fila. No mundo das criptomoedas, da inteligência artificial, dos NFTs, investidores estão se alinhando, seguindo uns aos outros em direção a novas oportunidades que prometem riquezas sem precedentes. As histórias são diferentes, mas o padrão é familiar. Lá na Antártida, uma nova geração de pinguins está aprendendo a seguir as filas de seus pais. Eles não sabem sobre bolhas financeiras ou mercados imobiliários. Eles só sabem que, quando todos estão indo em uma direção, provavelmente é a direção certa. E talvez seja mesmo. Na maior parte das vezes, seguir a multidão é a estratégia certa. Mas, de vez em quando, toda a multidão está marchando em direção ao abismo. O truque é saber a diferença.
A próxima vez que você se encontrar em uma fila, seja ela literal ou metafórica, lembre-se dos pinguins. Olhe ao redor, questione a direção e, se necessário, tenha coragem de sair da fila e traçar seu próprio caminho. Porque, às vezes, o pinguim mais sábio é aquele que não segue nenhum outro pinguim. Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo.